Reverendíssimo Padre Cláudio, reverendos diáconos, queridos irmãos e irmãs, hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa boa notícia é a surpresa de Deus que devemos redescobrir ano após ano. Uma vez mais nos surpreendamos com Deus e o seu amor inabalável, gigantesco, sem limites e incomparável. Ao longo deste ano, todos nós recebemos notícias ruins. Não há como esquecermos disso. Porém, desejo a vocês, a todos nós, que nunca esqueçamos a boa notícia que veio do céu. Os problemas vêm da terra, mas a boa notícia vem do céu. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Gostaria que nossa meditação, num primeiro momento, fosse conduzida pela resposta do Salmo responsorial, pois este advérbio de tempo, hoje, como recorda o Papa Bento XVI, recorre várias vezes em todas as celebrações natalinas, e refere-se ao acontecimento do nascimento de Jesus e a salvação que a encarnação do Filho de Deus, Deus mesmo, vem trazer. Na liturgia, este acontecimento ultrapassa os limites do espaço e do tempo, torna-se atual, presente, por obra do Espírito Santo, evidente. O seu efeito perdura apesar do decorrer dos dias, dos anos e dos séculos, e por que não dos milênios, indicando que Jesus nasceu hoje. A liturgia não usa uma frase sem sentido, dita simplesmente na história, mas ressalta que este nascimento envolve e permeia toda a história. A celebração, para nós crentes, a celebração do Natal renova a certeza de que Deus está realmente presente conosco, hoje, no tempo e na história. É ainda carne, no sentido glorificado da palavra, evidente, e não só está distante, embora esteja com o Pai, está próximo de nós. Diz o Papa Bento XVI, Deus, naquele menino, nascido em Belém, aproximou-se do homem. Podemos encontrá-lo agora, num hoje que não conhece acaso. Permitam-me insistir nisso. O Natal é hoje, no agora da liturgia. Não é todo dia, como alguns podem dizer, mas é na liturgia que se celebra agora, porque o Verbo de Deus se faz carne em toda a liturgia, quando do pão faz seu corpo. Quando celebramos, não fazemos como uma memória do passado, mas na certeza de que somos visitados por Deus, que entrou na nossa história para que pudéssemos entrar na sua realidade eterna. Eis o mistério da festa de hoje, eis a grandeza da festa de hoje. Nesta criancinha, nascida para nós, Deus visitou o seu povo, Deus entrou na humanidade. Que mistério tão profundo! Se na Páscoa celebramos, como dizem os padres da igreja, sob certo aspecto, a deificação do homem, ou seja, o homem que de alguma forma se aproxima daquilo que é próprio de Deus, no Natal nós celebramos Deus que se faz homem e recebe, portanto, a humanidade de Maria Virgem. Ele, sem deixar de Deus, torna-se homem verdadeiramente. Deus se humaniza. Veio desposar a nossa condição humana, veio caminhar pelos nossos caminhos, veio experimentar a dor e a alegria de viver humanamente. Por isso, nunca digam que é ruim ser humano, que nós somos humanos demais. Nunca digam isso. Deus quis se fazer homem, é a maior dignidade que nós podemos ter, acima dos anjos, porque Deus nunca se fez anjo, mas se fez homem. E por isso tem que ser a maior grandeza que temos, porque Jesus
fala conosco como verdadeiro homem. E a nossa humanidade é o receptáculo da sua natureza divina, que unida uma vez, nunca mais se separará. Amou-nos, como diz Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, com um coração humano, sonhou os sonhos humanos, chorou as lágrimas humanas, sentiu a angústia de todos os homens. E diria que fez da sua própria vida uma experiência do pior dos homens. Nenhum de nós, quando nasceu, foi posto na manjedoura. Depois de 2000 anos atrás, depois de 2000 anos, nós romantizamos as coisas. Mas você sabe o que é completar o tempo do nascimento de uma criança e colocou no lugar aonde se come os animais? Para nós que vivemos na cidade, isso é muito distante da nossa realidade, mas é uma grande sujeira o lugar onde comem os animais. Não foi nenhum anjo preparar o lugar para Jesus ficar. Ele não se igualou somente à nossa natureza, ele se igualou à pior das realidades humanas. Se nós olhássemos humanamente para o fato do Natal, o Natal seria uma grande tragédia. Uma mãe, um pai que não tem aonde colocar o filho quando nasce e coloca no lugar aonde se comem os animais, isso é uma grande tragédia. No entanto, quando nós olhamos pelos olhos da fé, Deus pode fazer de uma tragédia um instrumento de salvação. De uma aparente tragédia, da onde não se pode colocar o Filho de Deus, gente, não é qualquer, é o Deus eterno que viu a criação do tempo e da história, estava no primeiro instante da criação do homem, estava antes mesmo, já existia antes de todos os séculos, como verbo de Deus. Ele repousou em palhas não tão fofas como as nossas que nós colocamos no presépio, mas tão sujas. Isso já lembra como a sujeira do nosso pecado envolve tantas vezes a santidade de Deus. Tanto gostaria que nessa noite santa e abençoada fizéssemos memória que há 800 anos, em 1223, São Francisco de Assis montava o primeiro presépio da história, na cidade italiana de Greccio, feito de argila com animais de verdade. O Papa Francisco narra esse fato dizendo: as fontes franciscanas, isso está no documento Admirabile Signum, as fontes franciscanas narram de forma detalhada o que aconteceu em Greccio. 15 dias antes do Natal, Francisco chamou João, um homem daquela terra, permita-me contar essa história, para lhe pedir que o ajudasse a concretizar um desejo. E disse São Francisco: quero representar o menino nascido em Belém para, de algum modo, ver com os olhos do corpo os incômodos que ele padeceu pela falta das coisas necessárias a um recém-nascido, tendo sido reclinado na palha de uma manjedoura entre o boi e o burro. Mal acabara de ouvir, o fiel foi preparar no lugar designado tudo o que era necessário, segundo o desejo do santo. No dia 25 de dezembro, chegaram a Greccio muitos frades, vindo de vários lados, e também homens e mulheres das casas da região, trazendo flores e tochas para iluminar aquela noite santa. Francisco, ao chegar, encontrou a manjedoura com palha, o boi e o burro, que, diga de passagem, era de verdade. Os animais que São Francisco usou no primeiro presépio eram reais. À vista da representação do Natal, as pessoas lá reunidas manifestaram uma alegria indescritível, como nunca tinham sentido antes,
Depois o sacerdote celebrou solenemente a Eucaristia sobre a manjedoura, mostrando também, deste modo, a ligação que existe entre a encarnação do Filho de Deus e a Eucaristia. Em Grétio, naquela ocasião, não havia figuras, estátuas. O presépio foi formado e vivido pelos que estavam presentes. O presépio, irmãos e irmãs, é sinal visível do mistério que celebramos. Mas não poucas vezes acabamos nos perdendo na estética e ofuscamos o mistério, fazendo exatamente o contrário esperado pelo Poverello de Assisi. Em tempos como os nossos, marcados pela extrema valorização da estética e da ilusão à vida virtual, o presépio deve ser um chamado à realidade extrema da nossa salvação. Deus assumiu o pior, o mais trágico, igualou-se à realidade de uma tragédia, onde uma criança foi posta no lugar mais sujo do estábulo. Talvez tenhamos ouvido e visto tantas encenações de Natal, que esse fato ficou romantizado na nossa memória. Porém, um menino, o próprio Deus onipotente e imortal, reclinou no lugar onde os animais comem. Sem a fé, isso é uma tragédia. Não obstante a isso, não celebramos a tragédia que aos olhos humanos acabei de dizer. Celebramos como Deus pode, fez no passado e pode fazer agora, no hoje. Transformar a tragédia em evento de salvação. Mas Ele não pôde fazer isso só há 2000 anos atrás, há 2000 anos. Ele pode fazer isso hoje, pois nasceu o Salvador, Jesus Cristo. É hoje que Ele assume nossas lágrimas, nossas dores, nossas tristezas, nossa existência e ressignifica tudo em si, fazendo do estábulo o seu castelo, da manjedoura o seu trono, dos anjos seus arautos, dos animais seus guardas e seus súditos, em primeiro lugar, aqueles que surpreendentemente foram atraídos, os pastores e os reis magos. Sendo assim, o presépio não é mera representação para gerar comoção ou afetividade, mas é um instrumento para mergulharmos no mistério da nossa salvação. É um canal de graças, na medida em que comunica a todos os que vêm, todos aqueles que olham para o presépio podem cantar: nasceu em pobreza, repousando em palhas, o nosso afeto lhe vamos dar. Tanto amou-nos, quem não há de amá-lo? Eis o mistério da festa de hoje. Talvez possamos simplificar, mas não diminuir estas palavras, afirmando que o abismo entre Deus e o homem terminou, já que Deus está conosco. Porque Deus, na pessoa do Filho, veio morar conosco, mas ainda, Ele veio ser um de nós. Jesus não é um ET no meio da gente, Ele é um de nós. Tudo isso acontece agora, nesse momento. Deus nos oferece hoje, agora, para mim, para cada um de nós, a possibilidade de reconhecer e acolher, como fizeram os pastores de Belém, para que Ele nasça, inclusive, na nossa vida e renove, ilumine e transforme com a sua graça, com a sua presença. Gostaria que disséssemos a nós mesmos hoje: por causa da minha fraqueza, Deus veio me visitar. Meus irmãos, Deus, sendo forte, assumiu a condição e a fraqueza de um menino, para nos fazer fortes. Essa é a dinâmica e o contraste do Natal. O onipotente Deus, o forte, fez-se pequeno e frágil, para confundir os poderosos e para nos tornar mais fortes. Veio para nos tirar da solidão e experimentar nossa fragilidade. Só assim podemos celebrar o Natal, os mistérios de Jesus. Tudo o que Ele assumiu foi redimido. Nesta noite, o tempo abre-se ao eterno, a fraqueza abre-se à força, a solidão abre-se à amizade com Deus. Por isso vale a pena dizer e repetir: hoje para nós o Salvador nasceu,
que é Cristo, Senhor. Meus queridos, que o nosso Natal não termine hoje, mas seja sempre presente na nossa liturgia. Tristezas, temos muitas. As trevas muitas vezes nos rodeiam, parecem mais fortes que a luz. Porém, Deus revela que a luz veio expulsar as trevas. O amor veio vencer o ódio. O divino entrou na história humana e, restaurando-nos pela graça do seu nascimento, ele quis que fôssemos seus. Único meio de sermos felizes, sermos seus. O menino Jesus está repousando na manjedoura, morando conosco todos os dias. Aproveitemos, sejamos mais dele, deixemos que sua ternura tome nosso coração, que seu amor nos invada e faça da nossa vida, às vezes cercada de muitas tristezas, o lugar do seu descanso. Deus outrora quis morar conosco e nunca mais nos deixará. Se cremos nisso, seremos salvos e eternamente felizes. Hoje e para sempre, Deus veio morar conosco.